Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso programa Aquecendo o Motor Humano, que é a grande preparação para a virada de chave que vai começar amanhã, finalmente. Então sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Maurício Júnior, sou piloto profissional de moto velocidade e também sou professor da maior escola de pilotagem do Brasil. Aqui nesse programa a gente discute as técnicas e os conceitos que vão levar você a um próximo patamar, um próximo nível de pilotagem que vai levar você a raspar o joelho no chão, dominar a inclinação da sua moto e saber fazer isso aqui, tá? Ter qualidade de frenagem, saber realmente dominar a moto dentro da curva e utilizando a inclinação da forma como vocês realmente precisam saber e não mais ser refém da situação, não mais estar na moto achando que está pilotando ela, mas correndo um monte de risco e realmente não dominando a moto esportiva, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é o tema é o que fazer para a moto não escapar dentro de curva, tá? Hoje é o nosso último encontro, tá? Aqui do horário de almoço, porque a gente veio aquecendo, a gente veio se preparando para chegar cada vez melhor e cada vez com mais conhecimento para a grande virada de chave. A grande virada de chave é o início de uma caminhada, é o início da jornada que vão levar vocês a terem um resultado gigantesco, um resultado de 1 ano em apenas 2 meses, tá? Isso é para todos, Maurício? Todo mundo vai ter esse resultado? Não, não é todo mundo não. É só aqueles que tomarem a decisão de caminhar junto comigo, tá? Nem todos estão dispostos a isso, nem todos querem isso. Precisa esforço, precisa dedicação, precisa prioridade, precisa realmente querer chegar num próximo nível. Agora, simplesmente assistir aqui e achar que vai chegar no próximo nível e aprender e não aplicar, não é aprendizado, não é mesmo? Em breve já vai esquecer de tudo que a gente está falando aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso último almoço juntos aqui. E amanhã a primeira aula vai ao ar às 8 horas da noite, tá? Quem já tá esperando, quem já tá preparado, escrevam aqui que eu quero ver a interação de vocês. Quem já tá ansioso esperando, vai ter muita coisa que vocês nunca sequer nem escutaram. Vai ter muita coisa que vai fazer ligação. Uma coisa vai começar a se conectar com a outra, uma coisa vai começar a se ligar com a outra e tudo vai fazer muito mais sentido para vocês. Vocês vão perceber que vai simplesmente sair daquilo que eu acho, deve ser, não tenho certeza, bom, acho que é assim. Não existe acho mais, tá? Não existe mais falta de clareza. Vocês vão perceber que a gente vai acender alguns interruptores e a iluminação da lâmpada de cada interruptor que vocês vão acender dentro da cabeça de vocês vai trazer muito mais clareza para alcançar o próximo nível. Vocês vão perceber que vai realmente ser extraordinário, tá bom? Tamo junto, a galera já tá escrevendo. Vamos aqui. Pessoal, deu uma travadinha por causa da internet, mas tá tudo certo. Deixa eu só... Beleza, fechou. Só fiz a alteração aqui da internet, tá bom? Galera, vamos compartilhar essa live rapidão para mais pessoas poderem alcançar esse conteúdo e conseguirem aprender da mesma forma como vocês estão avançando e vocês também estão aprendendo. Aqui no cantinho, desse lado ou desse lado, porque para mim é invertido porque a câmera está de frente. Cliquem aqui, aperta aí no aviãozinho, nessa setinha que tem e marca todos os parceiros, marca os amigos que gostam de moto, aqueles caras que querem chegar no próximo nível, tá? Aqueles caras que andam sempre meio dormindo, que não estão nem aí para nada, nem marca, nem perde tempo marcando esses caras, porque esses caras eles vão ver e vão achar que aquilo ali não é para eles e realmente não é. Isso aqui é para quem tem compromisso. Isso daqui é para quem realmente quer chegar num próximo nível, tá? Compromisso com você mesmo, fechou? Vamos lá, galera. Hoje o tema é o que fazer para a moto não escapar nas curvas. E a gente vai falar, antes de mais nada, sobre quanto tempo demorou para eu conseguir descobrir isso, tá? Existem técnicas e conceitos que a gente precisa desenvolver para que a gente não passe do limite da moto, tá? Antes de mais nada, é muito importante que vocês saibam que o limite da moto, ele é um limite, né, que o pneu suporta, que a curva suporta, que a velocidade suporta. Existem as suas variáveis, tá? Para cada curva, o pneu ele suporta uma determinada velocidade. Para cada curva, o pneu ele suporta uma determinada inclinação. O teto da moto, realmente, do pneu e da curva, o que se trata da situação em si e não da gente, é 1, tá? Por exemplo, esse teto aqui, Esse é o teto da onde? Esse é o teto da moto e da curva,
tá? Porque eu estou utilizando o máximo de potencial técnico para conseguir colocar a moto no teto mais alto possível. Mas quem está vindo e fazendo o aquecimento diário aqui comigo sabe do que eu estou falando. O teto, se a gente erra, se a gente não sabe alguns conceitos, se a gente não domina ainda a parte técnica, o nosso teto ele é mais baixo. O nosso teto ele sempre vai ser mais baixo enquanto a gente não souber o caminho certo de aplicar cada técnica, a ordem correta de seguir, tá? Então, o meu teto ele vai realmente chegar no limite que a moto suporta, que a curva suporta, realmente quando eu estiver aplicando 100% da técnica. Essa moto aqui, ó, ela tem uma forma de ser pilotada, tá? Ela tem uma forma de você aplicar cada momento, a quantidade de cada conceito, para que você consiga realmente explorar o limite dela. Quando você cai e você não tem ainda a velocidade de um profissional, isso significa o quê? Isso significa que o teto da moto está aqui, mas você acabou abaixando o teto da moto. Por quê? Porque como ainda falta alguns ativos técnicos para você aplicar dentro da sua pilotagem, qual que é a consequência disso? É você acabar sobrecarregando o pneu. Cada erro que você aplica, quem se ferra com isso daí, lá no final das contas, é o pneu. Então, quanto maior é o erro, maior é a carga sobre o pneu. O pneu ele tem um limite. O pneu, literalmente, ele tem um teto de carga. Ele não recebe lá 1000 quilos, tá? Ele sempre vai ter um limite onde ele vai suportar você. E quanto maior é a velocidade, maior é o peso que você põe nele. Quanto maior é a inclinação, maior é o peso que você põe nele, certo? Quando você erra a questão sobre a velocidade, sobre a inclinação, sobre o posicionamento, que são conceitos que quando você erra, você precisa sobrecarregar o pneu para poder compensar aquele erro, você sempre vai pôr mais carga. O pneu ele tem um limite, ele não suporta infinito, tá? O quanto você quiser. Então entendam assim, ó, o limite do pneu está aqui. Só que se você, ele está aqui para que você acerte todos os conceitos técnicos. Aí você consegue elevar o seu teto. Agora, se você erra, você vai rebaixar o seu teto. Se você está errando o teu posicionamento, o teto está baixo. Está errando a tua tangência, o teto está baixo. Está errando outros conceitos como velocidade, inclinação, frenagem, o teto está cada vez mais baixo. Então, para você ultrapassar a moto acabar escorregando, isso vai conforme o teu conhecimento. E é por isso que a virada de chave começa amanhã, tá? Então, só para vocês entenderem, como é que eu descobri, né? Quando que eu realmente fui entender sobre isso? Eu tive que passar por várias situações para que eu conseguisse entender que o meu teto, ele é construído com base no meu conhecimento. Mas o teto da moto é outro. Então, o meu teto, se ele estiver abaixo do que o pneu da moto vai suportar, do que a moto foi fabricada para resistir, ele estiver abaixo porque eu estou errando, então eu não estou usando o limite que o pneu foi fabricado para aceitar com as técnicas corretas. Não, eu estou utilizando o limite que o pneu aceita com base naquilo que eu estou fazendo errado, tá? Então o meu limite vai sempre ser mais cedo. Quanto menor for o conhecimento, mais rápido vai cair, mais perigoso vai ficar. Principalmente quando começa a ganhar confiança e não está exercitando. Vocês precisam entender que assim, ó, não é simplesmente pegar uns conceitos e começar a aplicar. Começar, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Não. Se você realmente está aqui, você está assistindo, você está determinado a passar para um próximo nível, você está determinado a aprender de verdade, a conseguir chegar nesse patamar aqui de inclinação, de posicionamento, de forma segura, onde você não vai chegar nisso daqui e ficar se expondo o tempo inteiro. Você realmente está dominando a moto. Se você quer chegar nesse próximo nível, não é simplesmente pegar umas dicas, tá? Não é. Você precisa priorizar na sua vida e escolher, organizar tempo para isso, praticar, ter o conhecimento, acima de tudo, tá? E ter um plano. O primeiro é o conhecimento. O segundo é o plano, é o caminho, a ordem que você vai seguir. O terceiro, e mais importante, é a repetição. E o quarto é a prioridade, o tempo. Você precisa ter tempo para poder fazer isso. Maurício, eu não consigo andar de moto, eu não consigo priorizar, eu não consigo organizar. Se você não consegue andar de moto, você não consegue nem, pelo menos, viver a situação em cima da moto, fica muito mais difícil, tá? Tem que ter, no mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo, pelo menos uma vez a cada 45 dias. Esse é o ridículo, assim, ó. Se você não consegue andar a cada 45 dias, cara, não vai evoluir, não adianta. Se você quiser, pode estudar, pode fazer o que for e vir anotando que isso vai agregar para você.
Só que você escutar e não praticar é como tudo na vida. É como eu aprender sobre exercício de academia, eu buscar por informação para entender o conceito exato, técnico de cada um para eu conseguir ter o melhor resultado, mas eu não vou para academia, mesma coisa, tá? Então precisa sim buscar isso, tá? Precisa sim ter esses 4 fatores que eu falei para vocês. Conhecimento, método, que é o passo a passo, treino, repetição, prioridade. Se não tiver isso, não vai avançar. Beleza? Como é que eu descobri, galera, o limite que o pneu suporta? Eu aprendi, sinceramente, depois que eu comecei a utilizar o joelho para administrar as coisas. Por quê? Porque o joelho é o único conceito que realmente, quando a gente erra e a moto ela vai escorregar, como por exemplo, quem assistiu meus stories do meu último treino que eu fui fazer numa pista nova, tá? Eu falei um pouco sobre isso. Quem está dentro da virada de chave também, do grupo do Telegram. Inclusive, se você está fora da virada de chave, você está perdendo resumo das lives aqui. Você está perdendo outras coisas mais também que a gente está transmitindo lá dentro, que não é para quem está aqui fora. Então, finalizando isso daqui, entra dentro do grupo da virada de chave, porque realmente você vai passar a ter mais conhecimento, um complemento de um conteúdo que não tem aqui fora, tá? Eu estava falando sobre o quanto o joelho me ajudou a entender uma nova pista. Eu fui para a pista onde eu nunca tinha treinado. Era um circuito novo. Eu precisava entender tangência, ângulo de curva, eu precisava entender a velocidade das entradas de curva, o quanto que eu tinha que deitar em cada uma, qual era a potência de frenagem para cada entrada de curva, qual era a aceleração, qual era a inclinação. Eu precisava entender tudo, né? Porque a gente não consegue, nem em nível profissional, você não consegue chegar, bater o olho na entrada de curva e falar, aquela curva ali vai ser assim, 100 km por hora, tantos graus de inclinação, eu vou entrar em tal lugar. Não tem como, certo? Você precisa repetir por algumas vezes. Você já tem o conhecimento, você antecipa demais o momento para chegar na perfeição daquele contorno de curva, mas você precisa repetir pelo menos 2 vezes, 3 vezes para começar a achar as coisas, tá? Não tem como bater o olho e acertar de primeira. A gente não faz mágica, né? Então eu estava discutindo sobre isso. O joelho, ele me ajudou demais, porque assim, ó, o joelho, ele é basicamente o nosso tripé, tá? Quem ainda não raspa o joelho, que fique extremamente claro isso. Raspar o joelho não é apoio, tá? Você não vai raspar o joelho e vai apoiar a sua perna. Você não vai apoiar a moto, a inclinação sobre o joelho. Não, não é isso, tá? Raspar o joelho é simplesmente uma técnica que traz pra gente uma referência sobre a inclinação. E em segundo plano, é extraordinária a segurança que ela traz. Por quê? Toda vez que você vem e você erra, que você sobrecarrega demais o pneu, a moto não vai suportar, o que acontece? Você tende a começar a cair. Só que no joelho você consegue segurar. Você não está apoiando, você está simplesmente tocando e deslizando. Só que quando você erra, você já está preparado. Olha essa imagem aqui, ó. A imagem ela é assim, ó, certo? Ó. Olha lá. Inclinação e joelho. Quando a moto tende a cair, isso daqui, ó, é uma resistência que suporta. Isso daqui é quem salva quando a moto ela fecha de frente ou ela escorrega a traseira durante uma inclinação. Só que o que acontece? Nem todo mundo ainda raspa o joelho. Nem todo mundo ainda consegue dominar esse conceito. E esse conceito, ele é realmente quem vai ajudar você a ter muito mais segurança no contorno de curva. Porque assim, você não cai enquanto você não faz uma inclinação avançada. Enquanto você ainda está entrando na curva, aquela inclinação mediana, de uma velocidade mais baixa, mais tranquila, você não explora, você não coloca tanta carga. Por mais que você erre, você ainda realmente não coloca tanta carga. Só que a sua confiança, ela evolui um passo a cada dia que você sobe na moto. Talvez em um mês você já tenha confiança suficiente para pôr uma inclinação que, mesmo que não seja uma inclinação avançada, se você entrou errado, você vai acabar caindo. É o que eu sempre falo. Você não precisa inclinar o máximo do limite que o pneu suporta para cair. Você não precisa disso. Você cai antes, tá? Você cai simplesmente quando você ultrapassa o limite de peso que o pneu suporta. Então eu caio antes de estar deitado completamente na borda? Sim. Se você é o cara, se você é a mulher que ainda não utiliza a inclinação inteira do pneu, olha lá, tá sobrando uma margem e acha que não vai cair por causa disso, cuidado. Cuidado, porque pode acontecer, tá? O joelho no chão, a gente utiliza ele como grande base de leitura ao longo do contorno de curva.
foi o que me ajudou chegando numa pista nova. Eu cheguei numa pista nova, comecei a buscar pelos ângulos e tentando já ser rápido, tentando já trabalhar com performance, o que acontece? É normal que a gente erra um pouquinho, sobrecarrega o pneu. Erra um pouquinho, sobrecarrega o pneu, certo? E eu sei o ponto que isso pode acontecer. Por quê? Porque o joelho me fala sobre isso. Quando eu tô inclinado, raspando o joelho no chão e eu sinto a carga da moto, eu sei que se eu fizer força e apoiar o joelho, eu vou salvar esse tombo. Eu já salvei inúmeros tombos, tá? Através do conceito de simplesmente raspar o joelho no chão. Eu tenho um apoio. Imagina lá, a moto tá aqui, ó, né? Ó, a moto tá aqui. Ela simplesmente quer escorregar e cair para dentro. Se você já tem uma base, você já tem um apoio no chão, como é que não vai salvar isso, tá? Ah, Maurício, mas como é que eu vou desenvolver essa técnica? Como é que eu vou fazer? Ah, a moto escorregou. Quando que eu vou saber? Fica tranquilo, que você não precisa saber, tá? Porque é instintivo. É instintivo. Você já tá raspando o joelho no chão. Você sentiu aquela sensação, ai, vou cair. O joelho ele trava na hora. Por quê? Você já tá aplicando um conceito que, consequentemente, a tua mente, ela transmite para você segurança em cima do joelho. Se você tá ali apoiando não, desculpa, porque a gente não apoia. Se você tá ali tocando com o joelho e você sente que simplesmente a moto ela quer escorregar, você apoia. Aí literalmente você faz força. Não puxa a perna para trás? Não puxa. A saboneteira ela foi fabricada para deslizar o máximo possível. Ela não puxa para trás, tá? Então você pode sustentar com bastante pressão que você vai conseguir salvar a tua queda. Então como é que eu descobri? Caindo algumas vezes em pontos onde eu acabava errando, por exemplo. Ver quem se identifica com essas situações. Teve alguns casos que eu caí porque eu entrei na curva, aí eu senti que faltou velocidade. Conforme eu senti que faltou velocidade, eu fui acelerando. Antes da hora. Hoje eu sei que antes da hora, antigamente eu não sabia. Eu só sentia que faltava velocidade, que eu parava muito a moto. Aí eu ia crescendo velocidade. Conforme eu ia crescendo velocidade, o que acontece? A moto ela ia levantando. Porque quem está chegando agora e ainda não sabe, quando você acelera dentro de curva, a moto ela sempre começa a te levantar. Ela começa a te jogar para fora da trajetória. Eu fui acelerando, a moto foi espalhando e eu vinha deitando. Eu ia acelerando, ela ia espalhando e eu vinha deitando, para que ela não perdesse aquela trajetória. Eu achava que aquilo ali tava abalando, que aquilo ali era o certo. E aí, simplesmente, peraí, deu BO aqui. Aí, tá tudo certo. Do nada a moto ela saía, do nada a moto ia embora e eu não sabia o porquê, tá? Principalmente na chuva. Então, eu aprendi isso passando do limite do pneu, sobrecarregando o pneu. Depois que eu comecei a dominar realmente a técnica do joelho, melhorei o conceito da minha velocidade de entrada de curva. Como é que eu melhorei o conceito da velocidade de entrada de curva para não parar tanto? Foi raspando o joelho no chão? Não, isso é outra coisa, certo? Eu preciso melhorar o meu conceito de velocidade de entrada de curva, de tangência, de ângulo, de inclinação, para conseguir fazer o quê? Para conseguir raspar o joelho no chão. Se eu não tiver esse conhecimento, eu não consigo chegar lá. Uma coisa anda junto com a outra. É por isso que eu falo muito sobre você ter um caminho. Se você não tem um caminho para seguir, se você está sozinho, é muito mais complicado. Pô, eu aprendi um monte de coisa, tal, já tenho um monte de informação. Mas se você está sozinho ainda, você ainda não sabe o que priorizar, o que colocar primeiro, vai ficar muito mais difícil, tá? Porque você sempre vai tentar aplicar uma coisa que depende de outra e você não sabe. Aí você tenta, se cansa, fala, acho que isso aqui não consigo. Vou tentar fazer outra coisa. Tô tentando fazer velocidade e não consigo. Vou tentar fazer posicionamento. Aí o posicionamento ele depende do quê? Da velocidade e controle de inclinação. Aí você ainda não desenvolveu isso. Aí você tenta fazer posicionamento. Aí você só briga com a moto. Aí parece que aquilo não dá. Aí vai e nunca consegue, tá? Por exemplo, assim, ó. Hoje eu recebi dentro da minha caixa de perguntas a seguinte pergunta. Mesmo depois de várias dicas, eu continuo com medo. Um curso presencial vai resolver o meu problema? Não. Por quê? Porque a questão tá em, primeiro, você entender que existe um processo. Não existe assim, ó, peguei, participei da virada de chave, top, agora eu não tenho medo mais. Não é isso. É um processo. A virada de chave ela vai despertar você e ela vai abrir, tá, a sua visão para que você entenda qual caminho você tem que seguir. Através desse caminho, se você aceitar fazer esse caminho, daqui a pouco você não vai mais ter medo. Mas não existe um botão que você clica lá, tá? Tem muita gente que já perdeu medo de pilotar, muita gente que chegou num próximo nível já, através dos treinos, através das coisas que elas foram pegando, já estavam num nível acima. Aquilo que elas pegaram era o que precisava. E aí, o que aconteceu? Elas têm muito mais segurança pilotando. Por quê? Porque aquilo foi um complemento.
Agora, se você ainda está naquela fase, ainda não consegue nem raspar o joelho no chão, por exemplo, que é um padrão de conhecimento, é um nível de conhecimento, tá? Se você ainda não está lá, consequentemente, você vai ter mais dificuldade de entender onde está o limite, de entender como dominar. Será que eu acelero? Será que eu vou cair? Será que vou deitar mais? Será? Tá tudo ainda escuro. Se você não tiver um caminho para saber realmente o passo a passo daquilo ali, vai ficar muito mais difícil, tá? É necessário o quê? É necessário que pratique com uma certa ordem, com uma certa sequência, tá bom? Senão realmente não vai conseguir chegar lá. Outra coisa, tá? Que o pessoal acaba não sabendo. Vamos falar sobre o que faz a moto escorregar. É um padrão, tá? Entendam que é um padrão. Se você errar alguma dessas coisas, você vai acabar escorregando. Não existe inúmeras variáveis. Não, é um padrão. Para cada situação, existe algumas variáveis, mas no final o tombo ele vem de um determinado padrão de erro, tá? Quais são os padrões? Quais são as coisas que fazem você escorregar? Quais são as coisas que trazem sobrecarga sobre o pneu? Quais são as coisas que fazem o pneu não suportar aquele peso que você depositou em cima dele por conta de você talvez ter errado uma coisa, ter errado outra e tudo mais? Velocidade, ou ângulo, ou a posição em cima da moto. O que faz você escorregar? São padrão. Primeiro, entrar sem ângulo na curva. Se você não projeta uma excelente trajetória de ângulo de entrada, aquela trajetória, ó, olha lá, ó, que vem bem aqui, ó, vem da beiradinha aqui, ó, vem do máximo da largura da pista e entra num movimento circular, tá? Se você não projeta isso, primeira coisa, se você é o cara que vem aqui, ó, pelo meio, aí passa perto ali, ó, e entra, esse é o primeiro passo, você já está desperdiçando esse pedaço aqui, ó, tá? De trajetória. Se você não sabe conduzir a sua entrada de curva com movimento circular, se você vem reto, e aí você fala, agora, e entra na curva, você sempre promove o que, ó? Um círculo aqui, só que uma reta aqui, ó. Então aqui sempre vai ter um bico. Sempre você vai entrar com um bico, você não consegue projetar um ângulo circular. É outro fator que sobrecarrega o pneu. Por quê? Para toda ação existe uma reação, certo? Ação, consequência. Ação, consequência. Consequência positiva ou consequência negativa. Toda vez que você entra fechado, a moto tende a sair aberto. Se você não deixar ela sair aberto, se você não souber respeitar essa situação, essa carga física que está sendo aplicada sobre a moto, que é uma consequência do seu erro de entrada, se você não souber respeitar isso, a moto ela vai espalhar e aí você vai tentar trazer e você vai cair. Sobrecarrega o pneu. Segundo ponto, se você vem reto e traz a moto para dentro na inclinação de uma única vez, aquilo que a gente acabou de conversar, você acaba promovendo um ângulo circular inicial extremamente fechado. Você começa assim, um V, para depois alisar o ângulo e deixar ele um círculo mais aberto. Toda vez que você faz isso daqui, ó, o que acontece? Quanto mais fechado é o ângulo, maior a inclinação. Quanto maior a inclinação que você usa na velocidade de deitar a moto muito rápido, o pneu ele não suporta. O pneu ele suporta toda a energia progressiva. Toda vez que você vem e vai depositando carga em cima dele, ele suporta muito. Toda vez que você vem e deposita de uma vez só, ele não suporta. Você precisa do quê? Você precisa realmente estar sustentando aquela energia de forma progressiva. Se você vem e entra na curva, você põe de uma vez. A probabilidade da moto escorregar é muito grande, tá? E a gente fala muito sobre isso aqui e na verdade já vou falar muito sobre isso. Então, você precisa colocar carga progressiva. Se você chega na entrada de curva, vai entrando, ó, vai controlando a inclinação da entrada e desenhando a tangência de curva com os pneus da moto, aí o pneu suporta muito mais. Aí você pode pôr mais velocidade, aí você pode pôr mais inclinação, porque ele aceita. Toda vez que você vem e põe de uma vez, você dá um soco no pneu. Nada que recebe impacto tende a suportar, tá? É como, por exemplo, você pegar um martelo e pegar e bater no prego de forma progressiva. Ah, vou entrar o prego. Você vai lá e você empurra. Progressivo. O que acontece? Você não consegue passar aquela resistência dele entrar. Você precisa do que? Impacto. Pum! Você deu impacto, ele entra na pancada. O pneu é a mesma coisa. Você deu impacto, ele é ao contrário, certo? Deu impacto, ele não vai suportar. Ele vai precisar escapar.
você colocou progressivo, ele vai aguentar aquela resistência. É assim que funciona, tá? Então, toda vez que vocês forem entrar numa curva, lembra do prego. Vai entrar na curva? Prego. Lembra do prego. Eu não posso bater o prego. Se eu bater o prego, eu vou escorregar, o pneu não vai suportar. Eu preciso empurrar o prego, porque eu preciso de resistência. Quanto maior a resistência, menor a probabilidade de eu cair. Quanto maior a resistência, maior a probabilidade de eu conseguir trabalhar a inclinação. Quanto maior a resistência, maior a probabilidade de eu conseguir raspar o joelho no chão. É assim que funciona, tá? É desse jeito que vocês precisam começar a pensar. Porque senão, realmente, vai ficar sempre exposto a algum tipo de situação. Finalizando, outras coisas que também derrubam. A aceleração antecipada. Entrei na curva, senti, putz, faltou velocidade. Faltou... Rafa, você segura um pouquinho, por gentileza, para mim aí. Se faltou velocidade, o que tem de acontecer? Faltou velocidade, eu vou querer acelerar antes. Se eu começar a acelerar antes, a moto, ela sempre quando eu acelero, começa a levantar. Começa a querer me projetar para fora. Se ela começa a me projetar para fora, qual é a consequência disso? Começou a me projetar para fora, eu vou precisar deitar mais para poder compensar. Deitei mais, sobrecarreguei mais o pneu. Se ela está me espalhando, eu estou sobrecarregando, tá? Ela só não sobrecarrega se eu acelerei cedo, ela começou a espalhar e eu tirei a mão, parei de acelerar. Ela neutraliza novamente e começa a vir para dentro da curva, tá? E mais uma coisa, a falta de controle de velocidade. Esse é o pior de todos, tá? Tem muita gente que acha que contorno de curva ele tem que ter a mesma velocidade ao longo da curva inteira. Então o cara entra e faz dan, e vem deitando, o que for preciso. Não é na inclinação que você resolve. Se você acha que quanto mais você deita, mais curva você faz, você tá certo. Você vai conseguir fazer mais curva até cair, tá? Agora, o segredo maior para você chegar num próximo nível, conseguir usar toda a inclinação da moto, de forma que você não vai cair, não é esse pensamento. O pensamento é, eu preciso aprender a dominar a velocidade. Eu preciso realmente chegar e entrar na curva controlando a velocidade e perdendo velocidade. Entendam uma regra, de uma vez por todas. Curva rápida de moto não é aquela que você entra e mantém a velocidade ao longo dela. Não, curva rápida de moto é aquela que você entra forte, para, freia, para, contorna o ápice e sai forte de novo. Entrada forte, contorno lento, saída rápida. Essa é a curva veloz. Porque se você tenta colocar velocidade ao longo de todo o contorno de curva, você vai estar o tempo inteiro brigando para a moto ficar dentro da trajetória. O tempo inteiro brigando para ela se permanecer dentro da linha. Se você faz isso com ela, você sempre vai estar limitado. Na hora de sair, você quer dar a mão e a moto nunca está alinhada reto. Ela está sempre querendo espalhar. E aí você não consegue realmente acelerar, tá? O domínio da velocidade na saída de curva, ele está em cima da tua aceleração. Só que a tua aceleração, ela só tem margem quando você está alinhado reto, alinhado com uma projeção de saída de curva, onde você não está embarrigando a curva para fora e brigando contra a inclinação. A moto já está neutra. Para quem não sabe, existe uma troca de energia ao longo do contorno de curva. Vocês vão aprender isso dentro da virada de chave, tá? Eu não vou falar aqui porque é complexo, não dá tempo, tá? Só que existe uma troca de energia ao longo do contorno de curva. Você entra, tem uma energia na moto, onde a moto está te empurrando para fora. E de repente essa energia ela troca conforme a velocidade desce. E existe o quê? Uma neutralização, onde a partir daquele momento a moto não quer mais ir para fora, ela quer vir para dentro. Nesse momento é o momento de retomar. Esse é o momento de reacelerar com muita potência. Só que se você acelera antes da hora, você cagou com essa troca. Essa troca ela não existe mais. Se você reacelerou antes, o tempo inteiro a moto vai querer te jogar para fora, do início ao final. Se a moto está o tempo inteiro querendo te jogar para fora, você vai ter que usar mais inclinação, você vai ter que compensar, você vai rebaixar o seu teto, você vai cair, você não vai conseguir sair forte, você não vai conseguir inclinar o suficiente, você vai sempre se sentir exposto ao risco, vai sempre sentir aquela sensação. Parece que o pneu não vai suportar. Parece que eu não vou conseguir ficar equilibrado. Parece que a moto vai escorregar, parece que a moto vai cair. Você sempre vai ter essa sensação. Então gravem, entrar fechado não pode. Entrar com aceleração cedo não pode. Faltou velocidade? Não queira compensar. Já faltou, já cagou, já errou. Pronto. Deixa a moto perder velocidade, tá? Assim você não vai passar o limite do pneu. Você não vai sobrecarregar. Ah, mas daí a curva vai ser lenta. Porra, você já errou, velho. Deixa ser lento. Agora, se você quiser compensar cedo, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque você só vai forçar. E não vai conseguir aprender nem raspar o joelho, nem dominar a inclinação, nem nada. Você vai sempre ficar colocando panos quentes na tua pilotagem. Para quem é novo aqui, talvez não saiba do que eu estou falando, tá? Outra coisa, vir reto e querer entrar de uma vez.
não dominar o círculo de entrada, não vai conseguir avançar. Quem não abrir a trajetória no limite para conseguir abrir e ter um bom ângulo de entrada, não vai avançar. São esses os pontos que fazem você sobrecarregar o pneu. São esses os pontos que rebaixam o seu teto. São esses os pontos que não te deixam aprender a avançar. Não te deixam aprender a raspar o joelho no chão. Chegar num próximo nível. Então, grava isso. Anota. Vocês vão poder estudar a virada de chave. Só que a virada de chave ela não vai ficar salva. Sábado, 23h59, ela sai do ar. Por quê? Por que não vai ficar no ar? Porque é só para quem tem compromisso. É só para quem realmente está determinado a chegar num próximo nível, tá? Quem não tem compromisso, não vai lá assistir, não tem como andar com a gente. Só vai andar comigo o cara que realmente tem compromisso. Só vai andar comigo o cara que quer chegar nesse nível. Nível profissional? Não. Nível de controle, nível de segurança, de se divertir, de poder ser uma referência para os amigos e ajudar outras pessoas. Da mesma forma como eu ajudo vocês poderem transmitir isso. Tá? Tem vários alunos meus que se tornaram referência. Os caras eles aprenderam e hoje eles são a referência do grupo. E o cara chega lá para pedir uma dica. E aí ele externa esse conhecimento. E aí ele consegue parar com essa informação totalmente bagunçada, toda essa informação errada de não usa freio traseiro. Não, usa contra-esterço. Cara, o contra-esterço é a coisa que mais me irrita, tá? Porque todo mundo praticamente usa isso errado. Vocês vão aprender na virada de chave, vou falar sobre isso, tá? Mas vai parar com toda essa baboseira que todo mundo fala. Não faz isso. Eu faço assim. Eu faço assado. Da onde você tirou que você faz assim? Não, é que o fulano de tal falou e o outro fulano falou. E aí vai emendando um conhecimento que a galera vai adquirindo, um conhecimento totalmente errado, fora de lógica. Não, agora é a lógica. Agora chega de coisa errada. Esse final de semana agora foi o último, tá? Foi a última chance para vocês andarem errado. Quem vai continuar andando errado a partir do próximo final de semana é só quem não vai andar com a gente. Quem vai andar com a gente a partir de segunda-feira o cara já era. Não tem mais como voltar para trás. É outro patamar, é outra pegada, é outra coisa. Tá? Esse final de semana foi o último. Todo mundo? Não é de todo mundo. É de alguns. De alguns. Foi o último final de semana de alguns. Talvez não foi o teu último final de semana. Talvez você vai continuar correndo risco. Talvez você não vai raspar o joelho no chão, tá? Por quê? Porque precisa dos elementos que eu falei no começo da live. Maurício, eu perdi o começo da live. Então, eu não vou repetir. Depois você vai ficar sabendo, tá? Vamos lá. O que eu tenho que fazer para a moto não escapar? Essa é uma coisa extremamente importante. O que eu tenho que fazer para a moto não escapar, não escorregar? Beleza, Maurício, o meu teto está rebaixado. Eu ainda não sei todos os conhecimentos. Eu ainda estou desenvolvendo eles. Como é que eu faço para não correr risco de eu acabar passando do limite? Porque o meu teto está baixo ainda. Eu ainda não consegui chegar no patamar do nível que a moto aceita. Eu estou fazendo a moto aceitar pouco. Como é que eu desenvolvo isso? Você vai desenvolver isso através da leitura de pilotagem, respeitando a moto. Entrei sem ângulo. Consequência, ação-reação. Entrei sem ângulo, a moto ela quer espalhar. Deixa a moto espalhar. Deixa a moto espalhar. Ela vai espalhar lá na outra faixa, na contramão. Vem trabalhando a inclinação de forma gradativa. Por quê? Porque você não está num lugar tão apropriado, certo? Dá para fazer isso na estrada? Dá, mas tem que ter muito mais segurança, muito mais cautela. Entrei fechado, a moto quer espalhar. Vem trabalhando a inclinação progressiva. Aos poucos, aos poucos, aos poucos. E tira a mão do acelerador, pelo amor de Deus, não acelera. A moto ela vai vir puxando para dentro e você vai administrando aquele limite da carga do pneu. Outra coisa. Entrei, faltou velocidade? Putz, entrei devagar. Não queira compensar. O amigo tá na frente, você tá querendo ir com ele? Deixa o cara ir. Para de ofuscar os teus próprios erros que nem você consegue enxergar. Faltou velocidade? Faltou. Na próxima curva você tenta acertar. Próxima curva você enche mais o motor para chegar lá e conseguir utilizar do freio da forma certa e ter mais confiança e mais velocidade de entrada para retomar no lugar certo, tá? Para de compensar. Para de compensar. Próximo passo. Outra coisa que muita gente erra, muita gente quer colocar a velocidade na cara da curva. O cara vem assim, ó, chega na entrada da curva e faz, e aí quer entrar freando. Porra, tá errado, velho. Tá errado. O jeito certo é, ganha velocidade antes. A entrada da curva tá aqui, ó. Aqui você já tá na velocidade. Daqui você vem caindo, perdendo velocidade. E chega aqui com a velocidade ideal de entrada, tá? Não é simplesmente pegar e vir aqui, ó. E aqui você querer crescer. A probabilidade de você passar, acelerar demais
e não conseguir entrar é gigante. Além do que a forma como a suspensão trabalha vai ficar totalmente irregular para a sua entrada de curva ser fluida e progressiva. Tem gente que fala, eu não consigo evoluir, eu não consigo ter confiança. Por causa disso, ainda comete alguns erros que não conseguem trazer confiança. Entendam que existe um processo. Existe um processo no qual você vai qualificar cada técnica. Não é, escutei, fez sentido, tá bom, vou fazer e vou ter resultado. Não, existe um processo. Cada fase, cada parte, uma coisa de cada vez. Fechou? Uma coisa de cada vez. Próxima coisa que acaba derrubando, não dominar o controle da velocidade. Entrou e não está dominando o momento onde a moto ela tem que estar perdendo a velocidade ideal, neutralizando, fazendo a troca para depois retomar a aceleração. Não dominou isso, entrou, deu mão, a moto está querendo espalhar, não vem inclinando, homem. Se você faz a curva e quando você dá a mão, você sente a moto fica segura. Quem aqui entra na curva, dá a mão e sente que a moto fica firme? Putz, agora tá seguro, a moto tá bem firme que eu tô acelerando. Quem aqui faz isso? Quem aqui faz isso vai cair. Por quê? Porque não tá dominando a velocidade. A favor da moto fazer a curva, com base na geometria, em cima da distribuição de carga entre as rodas. Foi um pouco complexo o que eu falei, né? Participa da virada de chave, você vai entender um pouco mais profundo isso que eu estou te explicando, tá? Mas se você entra na curva e quando você dá a mão, você se sente seguro e daí você vem deitando, vai cair. Não faz isso. Isso é uma das coisas que derruba também. Fechou? E a última coisa, posicionamento. Entrou na curva, tangência tá tesão, velocidade tá tesão, posicionamento tá horrível, vai sobrecarregar o pneu. A moto ela sempre vai querer fazer um movimento que você não quer que ela faça. E aí, para compensar esse movimento que você não quer que ela faça, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai acabar te derrubando. Então, o teu teto está aqui embaixo. Maurício, eu estou em desenvolvimento, quero chegar aqui. Ainda não tenho passo a passo, ainda não estou seguindo uma jornada, ainda estou aqui ainda. Como é que eu faço? Você está aqui, respeita essas situações que eu acabei de falar. Você vai conseguir chegar no próximo nível de forma segura. E ao invés do teu teto fazer assim, ó, de crescimento, ele vai fazer assim, ó, pum, pra cima. Fechou? Ficou claro? Tô gostando de ver, hein? Hoje vocês estão comentando bastante. Aí sim, hein? Bora. Ó, o pessoal comentando, quando que eu vou treinar em Rio Negro de novo? Não sei, galera, não tem data prevista. Vamos lá. Quem que sente essa sensação aqui, ó? A moto parece que tá totalmente solta, querendo escapar a todo momento. O que pode ser isso? Quem que sente que entra nas curvas e parece que a moto tá sem gripe de pneu? Parece que a moto ela realmente não tá sustentando você. Parece que a moto tá solta, ela não tá equilibrada. Quem sente isso? Quem sente isso precisa entender que o limite do pneu, ele é uma sobrecarga. E essa sobrecarga, colocada da melhor maneira, vai ser sempre num teto de velocidade mais alto, num teto de inclinação mais alto. Quando colocado da maneira errada, o teto vai ser antes, então você vai acabar caindo, tá? Só que, para que vocês realmente consigam sentir a sensação da moto entrar e não ficar solta, você precisa estabilizar a moto. Como é que estabiliza a moto? Velocidade. Controle de velocidade. O que controla a velocidade? Frenagem e aceleração e freio motor. Desacelerei, a moto está perdendo velocidade. Acelerei, a moto está ganhando velocidade. Freiei, a moto está perdendo velocidade com mais potencial de redução. Então, existem dois gráficos. O gráfico de ganho de velocidade, onde você administra através da sua aceleração. Ganha bastante ou ganha progressivo, certo? Que está o controle na sua mão. E o gráfico de desaceleração. Freio motor ou frenagem, certo? Você perde mais. A partir do momento que você dominar isso, você vai perceber que você vai ter muito mais equilíbrio da moto. Quem entra freando já sabe do resultado. Você entra freando e você consegue dominar muito mais a inclinação ao longo de todo o contorno de curva, tá? A moto ela entra durinha, ela entra firme. Tem muita gente aqui que faz o quê? Entra sem velocidade e dá a mão. Dá a mão para a moto ficar firme, porque se sente seguro. Porque faltou a frenagem na entrada, tá? Faltou a velocidade, o controle, a dosagem ideal. A partir do momento que você começa a entender sobre isso, a moto para de ficar solta. Para de dar aquela sensação de que o pneu talvez não vai aguentar. Tá? Porque quem realmente já encaixou e já está firme, estável ao longo do contorno,
tem uma facilidade e uma confiança muito, muito maior, tá? Então, esse controle ele tá na velocidade, saber onde você deve estar perdendo, aonde você deve estar ganhando. Esse é o maior contexto sobre a moto ficar assim, ó, extremamente equilibrada, extremamente firme, ela não fica solta, querendo cair, querendo levantar, querendo cair, querendo levantar. Quem aqui faz curva assim, entra, ela vai para cair, levanta, aí vem, vai para cair, levanta, aí você fica naquela, deita, levanta, Quem aqui? São poucos aqueles que entram e fazem uma curva só. E detalhe, fazem uma curva só, retomando a aceleração no lugar certo, porque tem muita gente que vem, entra devagar, dá mão, e aí vem deitando e dando mão. Isso aí tá errado, então uma coisa está contra a outra, certo? Uma força aqui, ó, tá contra a outra, uma hora o pneu não suporta e escapa, tá? Então, o fazer uma curva com um único movimento circular, eu quero dizer sobre encaixando a desaceleração com a retomada de aceleração num movimento lindo, um movimento circular, onde você realmente está dominando. E não aquele que você vem da mão e vem trabalhando a inclinação, não esse. Esse aí só vai levar vocês pro chão, tá? Galera, bastante gente nova tá chegando aqui no meu Instagram, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bora compartilhar essa live aqui, ó, e já solta o dedo no like. Vamos aproveitar hoje é nosso último encontro na hora do almoço, porque amanhã começa uma nova fase, tá? Então, clica aqui, ó, solta o dedo no like, porque esse é o nosso último encontro do horário de almoço. Nós temos ainda mentoria hoje à noite, certo? Mentoria, onde a gente coloca as pessoas aqui ao vivo para poder discutir sobre a pilotagem dela. Entender que moto ela tem, onde ela pratica, qual o erro que ela está cometendo, o porquê que ela não está conseguindo evoluir, aonde está a dificuldade, se ela tem medo, o que rola, o que faz com que ela ainda não tenha raspado o joelho no chão. E a gente vai conversar sobre isso, fechou? Então, hoje à noite, nosso último encontro de mentoria também, porque depois que começou a virada de chave, novo caminho, nova fase, aí só vai estar comigo quem tomar a decisão de andar comigo. Quem tiver comigo, eu vou pegar na mão e a gente vai até raspar o joelho no chão, fechou? Pessoal, ó, última pergunta aqui da nossa, hoje do nosso encontro, tá? O que eu posso fazer com a parte inferior quando a moto está escapando? O que eu posso fazer com a parte inferior do meu posicionamento quando a moto ela tá me jogando para fora? Joelho. A perna bem posicionada, com o joelho aberto, para quem já domina a técnica de raspar o joelho no chão, vai conseguir utilizar o joelho para a moto não escorregar. Na verdade, desculpa, não é essa a expressão. Vai conseguir utilizar o joelho para se salvar. Não é utilizar o joelho para a moto não escorregar. Porque se você errou, se você sobrecarregou o pneu, ela vai escorregar, mas você não vai cair porque você usa o joelho. Ela não vai cair porque você sabe apoiar, tá? Então, o desenvolvimento da técnica de raspar o joelho no chão é o conceito que mais vai trazer confiança, segurança. E eu duvido, tá? Eu duvido que quem não raspar o joelho no chão não vai depois vir me agradecer e falar, porra, cara, a forma como eu piloto hoje, a forma como eu domino a moto realmente está em outro nível, está em outro patamar. Obrigado. Fechou? Galera, esse foi o nosso último encontro do aquecimento. Quem estava comigo desde lá do começo, meus parabéns, tá? Tamo junto, ó. Toca aqui. Você já vai chegar amanhã muito mais preparado, as coisas vão fazer mais sentido e aí você vai tomar uma decisão, tá? Eu já falei, esse final de semana foi o último, tá? Foi o último final de semana. Vocês vão começar a virar de chave amanhã e não dá para desviar mais. Não tem como. Vocês vão ver e não dá para voltar para trás mais, tá? Depois de visto uma vez, já era. É dali para frente, o passado é passado. Tá bom? Tamo junto, Deus abençoe. A gente se encontra hoje à noite. Eu vou falar o horário só lá dentro do grupo da virada de chave. Por que eu não deixo horário fixo? Porque não é para todo mundo isso daqui, é só para quem realmente paga o preço. Paga o preço da evolução, determinação, prioridade, organização, processo, tá? Caminho, é só para essas pessoas. Então eu vou deixar, vai ser por volta ali da, não vou falar. Só quem tiver. Se você ainda não tá lá dentro, entra, acessa, é totalmente gratuito. O evento da virada de chave, se você tá chegando agora, não conhece, o maior evento online gratuito que vai levar a sua pilotagem para um próximo nível. E começa amanhã, tá? Ah, Maurício, eu posso ver na semana que vem? Não. Sábado, 23h59 já era. Sai do ar. Não viu, já era, perdeu e pronto. Fechou? Tamo junto, a gente se encontra hoje. Não vou falar o horário, eu vou avisar só lá dentro do grupo da virada de chave.
É nóis, aproveita que amanhã, 8 horas da noite, sai a primeira aula. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Não vai sair no YouTube, não vai sair no Instagram, é só dentro, realmente, da ferramenta que vocês fizeram a inscrição. Valeu, um abraço, tamo junto. Esse foi mais um vídeo para trazer clareza para você, através do conhecimento técnico de pilotagem, para que você possa realmente avançar e chegar num outro patamar de pilotagem. Deixa o teu like aqui embaixo se realmente esse vídeo te ajudou e clica aqui em compartilhar. Envia dentro do WhatsApp, envia para os amigos para poder levar esse conhecimento para outras pessoas também. Da mesma forma que eu te ajudei, você vai ajudar essas pessoas levando o vídeo para elas. Fechou? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você está chegando agora, você nem sabe, mas tem muito conteúdo para trás. Estuda que eu vou te ajudar a chegar num outro patamar de pilotagem. Valeu, até o próximo vídeo.